Olá, bem-vindo a todos a mais uma live aqui organizada pela Diretoria Médica do Axê. Meu nome é Steven Zung, diretor médico da companhia, e hoje a gente vai conversar sobre alguns aspectos bem relevantes sobre pesquisa clínica, especialmente pesquisa clínica relacionada à Covid-19, tanto relacionado a novos tratamentos e desenvolvimento de novos medicamentos para tratar a Covid-19, quanto a aspectos relacionados ao desenvolvimento da vacina. E esse tema é extremamente relevante, especialmente nessa semana que a gente passou dos 3 milhões de pessoas infectadas aqui no Brasil, mais de 100 mil mortes aqui no Brasil. Então, a gente vai ter um panorama aí com os nossos convidados sobre o que está por vir aí e quais são as apostas mais promissoras, tanto para o tratamento quanto para a vacina dessa doença. Eu vou ter aqui hoje a presença de 3 convidados bem especiais que eu vou apresentar para vocês. A primeira delas é a Camila Abreu. A Camila é farmacêutica e coordenadora de desenvolvimento clínico do Axê. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os conceitos básicos e as fases da pesquisa clínica. Olá, Camila. Olá, Steven. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada, Steven, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. E como o Steven mencionou, vou falar sobre os processos de desenvolvimento de medicamento e um pouquinho de medicina baseada em evidência. Espero que vocês gostem. O segundo convidado é o Douglas Moraes. O Douglas é farmacêutico, bioquímico e gerente de desenvolvimento clínico aqui do Axê. Ele vai falar para a gente as principais pesquisas relacionadas ao Covid-19 e quais são os tratamentos mais promissores para a doença. Olá, Douglas. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz com o convite. Obrigado, Steven. Eu espero esclarecer um pouco aí do que tem rolado no mundo e no Brasil sobre estudos clínicos para a Covid-19. Prazer falar com vocês. Obrigado, Douglas. E a nossa terceira convidada, a doutora Jana de Ameixa, ela é gastroenterologista pediátrica, gerente médica do Axê e responsável também pela área de informações médicas da companhia. Ela vai trazer para a gente um pouquinho de detalhes importantes sobre o desenvolvimento das vacinas para a Covid-19 e a pergunta que não quer calar aí, quando que a gente vai ter o registro e as primeiras doses sendo administradas aqui no Brasil. Vamos ver o que ela traz para a gente em relação a isso. Olá, Jana. Olá, Steven. Olá, Camila. Olá, Douglas. Boa tarde a todos da Geração Axê. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui hoje com esse assunto desafiador e bastante polêmico, né? Eu espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas. Obrigado, Jana. Obrigado novamente a vocês, Douglas, Camila, também igualmente a presença de vocês e para esse nosso bate-papo. Eu vou seguir então com as apresentações e no finalzinho eu queria convidar todos vocês que estão nos assistindo a mandar as perguntas. A gente vai selecionar essas perguntas no decorrer das apresentações e no finalzinho a gente vai ter um momento bem rico de troca de experiências e vou endereçar essas perguntas para vocês a cada um dos nossos convidados. Então, por favor, fiquem à vontade para encaminhar as perguntas, que no final a gente vai conversar sobre cada uma delas. Eu queria convidar então a Camila para começar a apresentação dela. Camila, por favor. Sim, está. Compartilhar minha tela com vocês. Estão todos vendo? Sim, Camila. Bom, pessoal, boa tarde de novo. Como eu já mencionei, vou falar um pouquinho sobre pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e medicina baseada em evidência. Bom, para que um medicamento ele possa estar disponível nas farmácias para os pacientes... Camila, Oi? Eu acho que precisa colocar no modo apresentação o seu compartilhamento que... Ah, sim, desculpa. Um minutinho. Pronto. Vendo?
Ainda não, Camila. Tranquilo. Pronto, acho que agora foi. Agora foi? Agora foi, perfeito. Perfeito, tá ótimo. Problemas tecnológicos, né? Bom, para que o medicamento possa estar disponível para os pacientes nas farmácias, é necessário que ocorra anteriormente um longo e custoso processo de desenvolvimento desse medicamento, que é dividido em algumas etapas. Então, a primeira etapa que podemos mencionar é a descoberta, que ela contempla no entendimento da doença, nos mecanismos envolvidos, nas alterações fisiológicas e identificação de possíveis alvos farmacológicos, que normalmente são proteínas, né? Onde moléculas promissoras elas vão se ligar para poder desenvolver a sua ação. Então, por meio de identificar, meio laboratorialmente, essas possíveis moléculas, essas promissoras moléculas, elas também são identificadas e que são candidatas a se tornar uma nova droga nesta fase. E com isso, milhares de compostos eles são selecionados para seguir para a segunda fase, que são as fases dos testes pré-clínicos. Então, onde são conduzidos testes laboratoriais em animais para avaliar tanto a segurança quanto a toxicidade desses compostos. E também são feitas avaliações farmacocinéticas e também farmacodinâmicas. Então, por exemplo, nos testes em animais são conduzidos estudos de toxicidade aguda, genotoxicidade, carcinogenotoxicidade, entre outros testes. Esses estudos em animais, eles são sempre conduzidos em uma espécie roedora, normalmente camundongo em ratos, e vai evoluindo até para as espécies não roedoras, normalmente cachorros e até primatas macacos. Então, só que nessa fase, como todas as outras, muitos compostos já não se mostram seguros para seguir para as próximas etapas. Bom, depois da fase dos testes pré-clínicos, começa a fase dos testes clínicos, que são estudos conduzidos já em seres humanos. Essa etapa é dividida em 3 fases, em 4 grandes fases, onde a primeira ela é conduzida com um número pequeno de participantes, em torno de 20 até 100 participantes, geralmente saudáveis, e que o grande objetivo é avaliar a segurança e a tolerabilidade dos compostos que chegam para essa etapa. Também é avaliada a farmacocinética dessas drogas, ou seja, o processo de absorção, distribuição, metabolização, excreção dessas drogas no organismo. Em algumas situações, não são conduzidos esses testes em pessoas saudáveis. Por exemplo, se a droga ela for muito tóxica. Então, alguns medicamentos oncológicos, por exemplo, não se usam pacientes saudáveis, e sim aqueles que já têm a doença. Bom, depois dessa fase, algumas drogas elas passam por uma segunda fase, a fase 2, onde sim já se inclui um número um pouco maior de participantes e que já tem aquela doença-alvo que está sendo estudada. Então, nessa fase, não só avalia a segurança a curto prazo, mas também a dose-resposta. Então, qual é a resposta de cada dose que está sendo proposta para aquele produto, para aquela molécula. Esses estudos eles podem ser conduzidos na nossa droga versus um placebo, que são medicamentos muito similares ao medicamento teste, mas que não tem um ativo. Então, ele não tem efeitos farmacológicos. Mas também pode ser conduzidos versus o produto que está sendo testado versus outros produtos também no mercado. Ele contempla alguns estudos. Bom, a partir desse teste, dessa fase, é visto qual molécula que vai seguir para a última fase, antes de registro desse produto. Então, na fase 2 segue uma molécula, estudos de fase 3, que aí sim são incluídos um grande número de participantes que já tem aquela doença-alvo, e onde se estabelece o valor terapêutico, o risco-benefício a curto e médio prazo e as principais reações adversas desse medicamento. Normalmente, nessa fase, são conduzidos testes que você compara o seu produto com o produto que já está no mercado. São estudos normalmente randomizados e duplos cegos. O que quer dizer isso?
randomizados é que o participante ele é alocado para um dos grupos de tratamento aleatoriamente. E duplo cego é que nem ele e nem o médico, né, o investigador, tem ciência de qual grupo que ele foi alocado. Tá? Então, esse é o padrão ouro de estudo, de delineamento de estudos clínicos, porque ele diminui vieses para a interpretação, para a avaliação dos resultados e a resposta terapêutica daquele medicamento. A partir de todo esse compilado de informações e avaliações de segurança e eficácia dessa molécula, a gente submete um dossiê para a Anvisa, junto com outras informações, para o registro desse medicamento. E quando ele está no mercado, a gente continua fazendo estudos, que a gente chama de fase 4. Então, a gente avalia a efetividade desse medicamento no mercado. Por quê? Porque até a fase 3, a gente inclui, os participantes que são incluídos, eles têm que cumprir um rigoroso critério de inclusão e exclusão. Ou seja, tem que ter todos os critérios de inclusão e nenhum de exclusão. Exatamente para tentar homogeneizar o máximo possível esses participantes, para que toda a resposta que tiver seja relacionada ao tratamento e não algum outro viés, por exemplo, alguma doença, uma outra comorbidade que ele tenha. Mas quando o produto vai para o mercado, é um mundo real. Então, pessoas que têm diversas comorbidades, idosos e até gestantes podem utilizar esse produto. Então, ele tem que continuar sendo avaliado, estudado, vendo o risco dele a longo prazo nessas populações. E também para identificação de eventos adversos raros, que muitas vezes não é mapeado, identificado até os estudos de fase 3. Nós continuamos monitorando todas as reações adversas e a segurança desse produto no mercado por meio da farmacovigilância. Bom, a partir desse momento, entender todo esse processo, todas as evidências científicas, elas são muito importantes. E, tomando por base, quando você integra todas essas evidências, essas informações de eficácia e segurança desses medicamentos, tá? Que foram publicados em artigos, em revistas científicas, e você integra essas informações baseado também com a experiência clínica do médico e o que é importante para o paciente, para que um médico, juntando isso tudo, tome uma decisão acerca do cuidado com o seu paciente, a gente está falando de uma medicina baseada em evidência. Ou seja, integrado as melhores evidências na literatura, oriundo desses estudos de eficácia e segurança que eu mencionei, junto na prática clínica, para você ter um melhor cuidado, tomar as melhores decisões para o cuidado, para o tratamento desse paciente. Bom, mas para fazer medicina baseada também em evidência, não é simplesmente você pegar esses estudos da literatura, vendo de todas essas fases de desenvolvimento que eu já mencionei, para chegar a uma conclusão de uma forma não criteriosa. Então, para você praticar essa medicina baseada em evidência, é importante seguir algumas etapas. Então, a primeira é a identificação de um problema. Então, qual é a doença relevante que você quer tratar? E depois, como que esse problema pode ser convertido em uma pergunta relevante? Então, qual é o paciente que eu quero tratar? Qual é o possível tratamento que eu posso dar a ele? Será que esse tratamento é melhor que algum outro tratamento? Quanto tempo eu vou tratar esse paciente? Então, você pegando essas variáveis, você formula uma boa pergunta, tá? Para você seguir para a próxima fase, que é você pesquisar de forma eficiente as melhores evidências que tem na literatura. E com isso, analisar criticamente esses artigos para verificar se sim você pode chegar a algumas conclusões e implementar esses resultados na prática clínica. Mas quando a gente está falando de artigos científicos, publicações, a gente tem alguns níveis de evidência, não são todos os artigos que têm o mesmo peso na literatura, né? E essa expressão de nível de evidência, ela se refere ao grau de confiança de uma informação baseada no delineamento do estudo, ou seja,
para a melhor pergunta que você faça, você tem uma melhor metodologia científica para ser empregada no seu estudo. E aí sim você ser publicado. Então, os níveis de evidência, eles são representados por uma pirâmide. Então, o primeiro nível de evidência, aquela que tem maior peso, a gente chama de revisões sistemáticas de estudos randomizados e controlados e meta-análise. Então, o que é uma revisão sistemática? É um compilado de estudos da literatura, desses artigos que são publicados, de estudos semelhantes, selecionados de forma bem criteriosa, e assim você chega a alguma avaliação um pouco mais robusta sobre aquela evidência, daquela eficácia e segurança daquele medicamento. Quando você aplica alguns testes estatísticos para chegar a essa conclusão, a gente fala que é uma meta-análise, esse estudo. Então, eles são de maiores níveis de evidência porque você pega um compilado de estudos para chegar a uma conclusão. Bom, o segundo nível de evidência contempla os estudos randomizados e controlados. Então, são os estudos únicos, primários, né, que são randomizados, como eu mencionei. Então, o participante ele é alocado para um dos grupos de tratamento de forma aleatória, né, controlados, porque a gente dá uma intervenção, a gente controla com a intervenção que a gente está dando, quanto teste, quanto controle, né? E como eu mencionei, os melhores, os padrão ouro de delineamento de estudos são os estudos duplo cegos e randomizados, que duplo cego que nem o participante e nem o médico sabe em qual grupo de tratamento esse participante foi alocado. Bom, o terceiro e quarto nível de evidência são já os estudos observacionais, que são os de coorte, caso controle. Então, coorte, você pega um conjunto de pacientes que não tem uma doença foco que você está estudando, você separa em dois grupos, então um que vai ter exposto a um fator de risco, por exemplo, um tratamento, e o outro que não é, e você vê dentro de cada grupo, acompanhado por um tempo, aquele que desenvolveu ou não a doença estudada, ou seja, você verifica a incidência dessa doença. Quando a gente fala no estudo caso-controle, é um pouquinho diferente. Você já pega pacientes que têm aquela doença que você quer estudar, que são os casos, aqueles que não têm, que são os controles, e você avalia dentro desses grupos quem foi exposto ou não ao fator de risco, por exemplo, um tratamento. E aí você vê quem você, baseado nessa doença, quem desenvolveu ou não essa doença. Então, você também consegue identificar se aquele fator de risco tem, então, interferência na formação dessa doença. O próximo nível de evidência são estudos de relatos de caso. Então, são estudos onde o médico aplica alguma intervenção, faz algum tratamento a algum paciente de forma muito isolada. Então, você não tem um pool de pacientes, não segue critérios bem definidos. Então, são mais a experiência clínica daquele médico. Você publica aquele achado, né, aquela intervenção, aqueles resultados daquele paciente. E, por último, o nível de evidência mais baixos é a opinião do especialista e os estudos em animais. Então, a opinião do especialista, ele apresenta esse baixo nível de evidência porque ele funda exclusivamente na avaliação de um especialista, de um médico, né? E que pode, sim, se equivocar, né, como problemas humanos, né, nas suas conclusões clínicas. Então, com isso, tanto a opinião especialista como estudos animais, ele é um mais baixo nível de evidência. E por que a gente está falando sobre tudo isso? Porque é muito importante que a gente entenda todo esse fluxo de desenvolvimento de medicamento e a força de uma evidência científica, para que a gente consiga até tomar uma decisão e entender de forma assertiva a relação com relação à nossa própria saúde e também se a gente pode confiar nesses dados que estão sendo publicados. Isso tudo vai muito de encontro o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que é na época da pandemia, onde centenas de artigos estão sendo publicados a todo momento, né? Com diversos delineamentos, diversos níveis de evidência, e a gente olhando para ele, a gente pergunta, quais deles têm realmente um bom nível de evidência? Será que essas drogas, elas passaram por todas essas fases? Será que elas têm todas aquelas informações de segurança e eficácia, né, para a gente poder realmente afirmar que ela é eficaz para o tratamento da Covid-19? Será que esses estudos, será que a gente pode confiar nesses resultados?
Será que esses medicamentos são eficazes? Será que as vacinas que estão sendo estudadas, elas também vão nos proteger contra a Covid-19? Quais são os níveis de evidências de todos esses estudos? Então, são muitas perguntas, e é isso que a doutora Jana e o Douglas vai falar com vocês adiante. Obrigada. Douglas, passo a palavra para você. Obrigado, Camila. Ótima apresentação. Acho que é uma introdução necessária para o que a gente vai discutir a partir de agora. Eu vou falar, então, um pouco de estudos clínicos, principalmente estudos com medicamento. Tá todo mundo vendo a minha apresentação? Sim. Legal. Então, bom, vou falar com esse foco em medicamentos. Então, falando um pouco da agenda aqui, falar um pouco do panorama mundial para a Covid-19, o que tem sido feito no mundo inteiro, o cenário Brasil, como isso tem repercutido aqui no desenvolvimento científico nacional. Falar um pouco do ciclo de vida do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, como ele se replica, e então, entendendo nisso, em cima do ciclo de vida dele, como cada droga pode agir, como ela pode ajudar a combater a doença. As principais moléculas estudadas até o momento, o que tem maior grau de evidência e em que pé que estão essas pesquisas, e também falar um pouco do estudo Decadron, foi uma oportunidade que surgiu para a gente durante esse período da pandemia. Bom, nesse slide eu trago um panorama mundial. A gente tem aí quase 3.000 estudos clínicos planejados ou em execução no mundo inteiro, né? Quase metade desses estudos ainda estão em andamento. São estudos que têm um foco aí, estão utilizando mais de 1.800 diferentes drogas, moléculas ou combinações de drogas. É um número muito grande, nunca se viu um desenvolvimento clínico, uma quantidade tão grande de estudos com um único foco sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. Isso traça aí uma corrida, claro, todas as indústrias farmacêuticas apostando em estratégias diferentes, mas todo mundo querendo entrar nessa briga porque é um mercado gigantesco também. Quando a gente olha aqui nesse gráfico da direita, eu estou mostrando aqui a divisão desses estudos por fase, né? Ligado com o que a Camila disse agora há pouco. Estudos mais confirmatórios são a maioria dos estudos que estão em andamento no mundo, fase 2 e fase 3, e em menor quantidade de estudos em fases mais preliminares. Aqui nesse slide eu trago a distribuição. A gente pode ver uma prevalência dos estudos, né, em países que estão com verde mais escuro, né, em países que estão em verde, onde tem estudos em andamento. Então, a gente pode ver que a pandemia trouxe essa distribuição geográfica mundial dos estudos, mas ainda com a maior quantidade deles em execução. China, Índia, Estados Unidos, principalmente. O Brasil aqui está numa terceira leva, digamos assim, em termos de quantidade, junto com a Europa, ali França, Espanha, Itália, que foram países que tiveram altos níveis de infecção também. Falando um pouco do Brasil, a gente tem aqui a divisão dos protocolos aprovados por estado nesse gráfico, né? A CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, centralizou a avaliação de todos os protocolos de pesquisa para a Covid-19 aqui no Brasil. São 634 protocolos aprovados. Esse é um dado do final da semana passada. Provavelmente, se a gente olhar o reporte do CONEP que saiu ontem, provavelmente esse número já deve ter aumentado aí uns 10 a 15 estudos, é o que tem sido de evolução semanal. A distribuição desses protocolos está em todo o território nacional. Aqui a gente mostra os estados onde o protocolo foi desenvolvido, mas não necessariamente cada estudo acontece apenas dentro de um estado. É importante que esses estudos tenham uma abrangência em todo o território para que ele consiga obter informações de pacientes, né, de vários locais, né? O Brasil é um país muito diverso, então é importante você ter informações de todos os cantos do país.
A gente vê Sudeste com 388 protocolos aprovados, seguidos pelo Nordeste com 103. Desses 634 protocolos, 165 são experimentais ou intervencionais, ou seja, eu estou utilizando e testando na população algum tipo de intervenção, um medicamento, por exemplo, que os estudos com medicamentos somam aí 61 protocolos aprovados, seguidos por terapia genética, plasma, dispositivos, as vacinas, que a doutora Jana vai falar daqui a pouco, né? Bom, e a gente também, e comparando um pouco desse cenário nacional, que teve uma grande repercussão e muitos estudos, né, construídos para serem executados aqui no Brasil, e comparar com o cenário mundial e olhando aí as 10 principais moléculas estudadas, a gente vê algumas semelhanças entre o que acontece no mundo e o que aconteceu no Brasil. Hidroxicloroquina e cloroquina é a campeã de número de estudos desenvolvidos, a associação de lopinavir e ritonavir, enfim, para todas essas moléculas aqui eu vou comentar alguma coisa sobre elas nos próximos slides, mas aqui era só para vocês verem que o Brasil está muito, o cenário de pesquisa clínica para a Covid no Brasil está muito parecido com o cenário mundial. Bom, aqui eu trouxe um vídeo muito rapidinho, só para mostrar para vocês um pouco dessa replicação do SARS-CoV-2, né, que é o vírus da Covid-19. Ele é basicamente material genético, né, e uma carapaça de proteínas. O vírus, depois que a pessoa é infectada pelo vírus, ele tenta se ligar no tecido, principalmente trato respiratório, através de receptores de membrana das células, né, do corpo humano. Ele é basicamente aí um pedido de permissão para que ele entre na célula, porque é necessário para ele sobreviver e se reproduzir que ele entre em células humanas. No momento que ele entra, ele libera o seu material genético. Esse material genético, então, é usado como base para que o vírus seja replicado. E para isso ele utiliza o maquinário da célula humana. Então a célula humana está trabalhando para ele para a fabricação, né, se é que a gente pode dizer assim, de novos vírus. Que depois de formados esses novos vírus, eles vão sair e infectar outras células. Claro que uma grande quantidade de vírus também pode ficar na célula, essa taxa de reprodução ser muito alta, até o ponto de ocorrer uma morte celular, né, que é por conta de uma grande quantidade de infecção. Aí eu trago aqui para vocês uma outra visão desse ciclo de vida, que eu vou usar em outros slides para falar dos medicamentos, né? A gente está vendo aqui o vírus, né, entrando na célula, liberando seu material genético para replicação e depois saindo da célula. Não precisam se atentar aos detalhes da figura, ela tem bastante detalhe, mas o mais importante é isso. O vírus entra, usa o maquinário da célula, se reproduz e libera novos vírus para infectar outras células. Né? Neste momento, na medida que ele entra na célula, essa célula já começa a liberar informações para o organismo de que algo diferente está acontecendo. Então, uma série de informações e reações químicas vão acontecer dentro do interior. Numa situação favorável, a gente tem numa resposta imune saudável, o que acontece? As células vão se ver livres do vírus rapidamente, porque eu tenho uma resposta imunológica, eu tenho células que chegam na célula infectada e vão combater esse vírus até que ele seja inativado. Nesse cenário favorável, eu tenho uma inflamação mínima, um dano celular também pulmonar mínimo, e o que o paciente vai sentir aí é uma sensação de gripe ou resfriado. Numa situação desfavorável, a gente já tem uma resposta imune inadequada, né? A gente tem uma infiltração de várias células, que são os monócitos, macrófagos, células T, que vão trabalhar para liberar o vírus do organismo e lutar contra ele, claro. E nesse momento pode acontecer o que é chamado de tempestade de citocinas, que são mediadores, são proteínas que são liberadas por essas células que chegam para combater o vírus, que acabam tendo uma resposta desfavorável para o organismo como um todo, porque todos esses mediadores, toda essa tempestade de citocinas que acontece, ela vai gerar edema, né, uma inflamação exacerbada no órgão, principalmente no pulmão, né, e esse edema, que é um inchaço, ele vai acabar ocupando um espaço que era o espaço para o ar, para o oxigênio entrar para o pulmão, né? E é aí nessa situação, nessa etapa desfavorável e muito agressiva, é que a gente tem a SARA, que é a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda.
que é essa situação em que o paciente precisa, na maioria das vezes, de intubação, né, de oxigenação mecânica para conseguir sobreviver. Bom, então eu trouxe um panorama um pouco do que é essa replicação viral, porque agora eu vou falar um pouco das moléculas e a gente vai indicar onde cada uma delas pode ou tem a hipótese de ação. A primeira delas é a hidroxicloroquina ou cloroquina somente, utilizada com ou sem azitromicina. As informações sobre a hidroxicloroquina apareceram lá em fevereiro e março, né, com muita informação divulgada pela mídia que poderia ser um tratamento barato e efetivo para Covid-19. No começo eram apenas resultados in vitro, ou seja, em laboratórios, que mostraram resultados satisfatórios. E depois a gente tem aí, só mostrando para vocês, aqui onde está a seta vermelha, é onde seria a ação da hidroxicloroquina. Nessa entrada do vírus na célula, ela tem a capacidade de elevar o pH, né, desse local onde o vírus acaba sendo encapsulado para entrar na célula, e isso poderia impedir que ele passasse para a próxima fase, que seria a replicação do vírus. Então, interrompia ali a infecção logo nessa entrada. O primeiro estudo que apareceu em seres humanos foi um estudo que foi muito criticado metodologicamente, né? Considerando tudo que a Camila falou, de todo o rigor científico que se deve aplicar na construção, no delineamento de um estudo clínico. Esse primeiro resultado ele tinha algumas críticas, né? Era um estudo não randomizado, por exemplo, então não houve uma alocação aleatória de quem ia receber a hidroxicloroquina, quem ia receber um tratamento, o tratamento padrão aqui. Então, foi um estudo que foi um pouco criticado. A gente vê uma resposta bastante favorável para a associação de hidroxicloroquina com azitromicina. Aqui a gente vê a hidroxicloroquina isolada, e aqui a gente vê o controle, que nada mais foi do que somente o tratamento paliativo desse paciente sem intervenção medicamentosa, né? Somente por exemplo, com respiração mecânica, que é uma das opções. Bom, então esse estudo mostrou esse resultado, isso levou a uma necessidade de se entender melhor se a cloroquina ainda tinha chance, se esse resultado era replicável, se outros estudos confirmariam essa hipótese, e a gente vê aí mais de 250 estudos iniciados para a hidroxicloroquina. A gente vê estudos das mais diversos desenhos, prospectivos, retrospectivos, né, avaliações em tratando o paciente ou somente retrospectivo, avaliando pessoas que já foram tratadas, mas os dados que já foram publicados sugerem ineficácia da hidroxicloroquina para COVID, infelizmente, né, era muito promissora, mas não mostrou eficácia. Um risco cardíaco considerável, que a Camila falou antes também sobre o risco-benefício, né? Talvez um tratamento possa ter um benefício para o paciente, mas se o risco for maior, não compensa, né, ele utilizar aquela droga. Alguns estudos muito grandes desenvolvidos mundo afora estavam testando a hidroxicloroquina, como esse primeiro, o Solidarity, que era um estudo feito pela OMS, e o Recovery, que foi um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Eles, por exemplo, eles retiraram a hidroxicloroquina dos estudos no momento em que os primeiros resultados de ineficácia e de risco cardiovascular apareceram. Aqui no Brasil, a gente teve 2 estudos com foco em hidroxicloroquina, da Coalizão, que é uma junção de vários hospitais, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dela, mas nesses 2 estudos que avaliaram pacientes em estado leve ou moderado, não tiveram aí um resultado satisfatório no resultado do estudo. Bom, falando um pouquinho de outra classe, que foi uma das primeiras também que as empresas começaram a pensar, será que temos aqui uma opção? Seriam os antivirais, né? Ou seja, moléculas que já são usadas para outros vírus e que podiam ser benéficas para o coronavírus, o novo coronavírus. Aqui, os antivirais, eles trabalham, né? Eles exercem uma ação aqui direto na replicação viral, na maioria dos casos, né, impedindo que o vírus, então, se replique e contamine outras células. A principal molécula que eu queria trazer para vocês é o Remdesivir, medicamento da Gilead, aprovado para ebola. Foi uma molécula que mostrou bons resultados nos estudos publicados até o momento. Inclusive, foi considerado tratamento autorizado nos Estados Unidos, Europa, Japão e Austrália, com foco em Covid-19. Outra associação, Ritonavir, Lopinavir, é uma associação de antivirais
que faz parte do coquetel para HIV, uma associação da Abbott. In vitro, ela teve um resultado até melhor que a hidroxicloroquina e o remdesivir, mas os estudos clínicos não mostraram bons resultados em seres humanos, e ela também, assim como a hidroxicloroquina, foi retirada dos estudos da OMS e de Oxford. E um terceiro antiviral que eu trago para vocês, que também já esteve bastante em evidência, é o favipiravir, molécula da Fujifilm, empresa japonesa, aprovado para tratamento de influenza, da gripe comum. Ainda existem 35 estudos para essa molécula em andamento. Ele já foi aprovado na Itália, China e Rússia para uso em Covid-19, mas os últimos resultados que foram publicados não são tão animadores. Então, a gente ainda aguarda mais resultados de estudos que ainda estão em condução para confirmar se é um candidato bom ou não para a Covid-19. Outra classe que aí é uma classe que a gente chama de imunomoduladores, são anticorpos monoclonais, substâncias desenvolvidas para que tenham uma ação aqui nesse momento, na tempestade de citocinas que eu comentei, ou seja, são moléculas que têm uma ação mais nessa fase exacerbada da Covid-19, onde eu tenho esse momento de inflamação muito grande, de edema, da angústia respiratória. E aqui, as moléculas, as 3 principais moléculas, tocilizumab, sarilumab e ruxolitinib, são moléculas que têm mecanismos de ações semelhantes, todas vão agir nessa fase mais exacerbada da inflamação. Geralmente são moléculas usadas em doenças autoimunes ou doenças que têm um quadro inflamatório muito exacerbado, como artrite, por exemplo. E para cada uma delas, tocilizumab eu tenho ainda 60 estudos em andamento, os resultados ainda são conflitantes, os que já saíram, alguns foram positivos, outros nem tanto. Sarilumab eu tenho 15 estudos ainda em andamento, mas nenhum resultado positivo de todos os que já saíram, e o ruxolitinib 20 estudos em andamento ainda, com resultados sem resultados robustos até o momento. E outras classes que têm aparecido muito na mídia e a gente tem que trazer para a discussão, porque são candidatos, porque tem uma hipótese por trás de cada uma delas, mas que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso indiscriminado, porque ainda não tivemos resultados satisfatórios ou confirmatórios em seres humanos para esse uso. A gente está falando aqui da ivermectina e nitazoxanida, que são para infecções parasitárias, basicamente, e a famotidina, que é utilizada em doenças do trato gastrointestinal superior, por exemplo, gastrite, refluxo, etc. A nitazoxanida, por exemplo, ela mostrou uma atividade in vitro positiva para o coronavírus, mas não seletiva. O que significa isso? Ela matou o vírus, mas também matou a célula onde o vírus estava. Então, isso considerando a dose necessária para matar o vírus. A dose necessária para matar o vírus também matou a célula. Isso, a hora que você faz a transposição para o ser humano, isso leva a você a duvidar de que ela realmente seja segura na dose que ela seria necessária para tratar o COVID em seres humanos. Então, aí a gente tem que ficar bastante atento e aguardar esses resultados de estudos confirmatórios que estão em andamento para a gente entender se o uso dela para COVID vai ser aplicado ou não. E, por último, eu trago aqui os corticoides. São moléculas que têm uma ação anti-inflamatória muito potente, são utilizadas para doenças, por exemplo, como pneumonia ou doenças autoimunes. Aqui os corticoides também, como os imunomoduladores, não vão agir sobre o vírus, eles vão agir dentro dessa resposta inflamatória, trazendo os pacientes para um estágio menos agressivo da doença, e que isso me leva a uma taxa de sobrevida maior, Então, a intenção desses medicamentos é tirar o paciente dessa angústia respiratória. Aqui a gente tem a dexametasona como a grande promissora. No resultado do estudo Recovery de Oxford, ela teve um resultado muito positivo, inclusive foi padronizada no sistema de saúde britânico. E fazendo o gancho da dexametasona pro Decadron, a gente teve aqui, durante a pandemia, a oportunidade de utilizar o Decadron num estudo da Aliança Covid Brasil, que é uma coalizão de hospitais renomados no Brasil, Albert Einstein, HCor, Sírio-Libanês, entre outros.
Foi um estudo de um protocolo desenvolvido por eles, que a gente também participou, e a gente, com a intenção até de levar o resultado desse estudo, quando o resultado sair, levar esse resultado para a Anvisa, né, e discutir com a Anvisa a possibilidade de colocar na bula do Decadron a utilização dele para Covid. Por isso a gente preparou esse dossiê e mandou para a Anvisa avaliar e nos dar o ok para o estudo ser iniciado. Esse dossiê foi preparado em 6 dias, a gente teve a aprovação da Anvisa em 3 dias, foram ao redor de 4.000 ampolas de Decadron doadas para a realização desse estudo, que foi realizado em quase 300 pacientes, em 33 centros de pesquisa no país, em 10 estados, né? E um tempo de execução muito rápido também, que a gente conseguiu pegar aí uma fase bastante grave da pandemia no país. Ele foi feito em 96 dias, ele está agora numa fase de avaliação dos resultados obtidos, e estamos todos aí de dedos cruzados esperando, né, com muita ansiedade esse resultado. Não podia deixar aqui de agradecer a todo mundo do Axê, que foi indispensável para que esse estudo aconteça. Eu estou falando aqui desde o pessoal da produção, controle de qualidade para a liberação daqueles lotes, foi sempre tudo muito corrido, a gente queria não perder esse tempo da infecção no país para que o estudo pudesse acontecer, né? O pessoal do marketing foi super parceiro na disponibilização aí também dessas amostras, e a todo o time de desenvolvimento clínico que trabalhou muito, né? Todo o pessoal da diretoria médica que trabalhou como nunca para conseguir preparar toda essa documentação e ter o estudo pronto para ser iniciado. Obrigado de verdade, e agora todo mundo de dedo cruzado esperando esse resultado. Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para falar. E se tiver alguma pergunta, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Doug, Camila. Oi, Jana, eu vou passar agora a palavra para você, certo? Para falar das vacinas, desculpa. Muito obrigada, Douglas. Muito obrigada, Camila, pelas brilhantes apresentações. Vocês certamente pavimentaram o caminho para a gente falar de outro resultado que a gente espera de dedos cruzados, né? Que são as tais vacinas para Covid. Gente, eu vou fazer aquela pergunta padrão que todo mundo tem feito. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Jana. Muito obrigada. Gente, assim, a gente vai falar agora sobre as vacinas, mas antes de entrar nas vacinas sobre Covid especificamente, é importante a gente fazer um breve overview, e não dá para falar de vacina sem falar de sistema imunológico, né? O sistema imunológico é basicamente aquele sistema que vai responder pela defesa do nosso organismo contra qualquer agente potencialmente agressor. E de forma bastante didática, ele é dividido em 2 sistemas. A imunidade, que a gente chama de inata, que é a primeira linha de defesa do nosso corpo, que já está pronta mesmo antes da gente entrar em contato contra algum patógeno, algum agente agressor. Mas a gente tem também a imunidade adaptativa, que ela é produzida depois do contato do nosso corpo com o patógeno, com essa infecção, né? Essa resposta imune adaptativa, ela é responsável pela produção de anticorpos. E ela tem 2 características que são fundamentais, que a gente precisa conhecer, especialmente falando nesse cenário de vacinas, que são a especificidade, ou seja, a resposta imune adaptativa, ela é capaz de reconhecer e de agir de forma diferenciada para cada agente com o qual a gente entra em contato. E a memória. A gente tem uma resposta imune, então, que vai reconhecer, depois de um contato inicial, esses agentes agressores externos. Dessa maneira, em um segundo contato, a gente vai produzir uma maior carga e com maior rapidez esses anticorpos. E por que isso é importante no cenário da Covid? Gente, é importante que vocês saibam que quando a gente está testando os pacientes para Covid, a gente tem basicamente 2 estratégias. Primeiro, é o PCR, em que a gente tenta detectar o vírus propriamente dito por meio daquele swab que vocês talvez já tenham ouvido falar. E os outros são os testes chamados rápidos ou testes sorológicos. Esses testes se baseiam na detecção dos anticorpos para a Covid-19. E agora, entrando especificamente nas vacinas, eu vou fazer um breve histórico. Gente, embora as vacinas sejam um conceito mais ou menos novo, a gente já tem tentativas de imunizar a nossa sociedade desde o século X na China. Começaram a descobrir uma forma bem rudimentar de vacinação, que eles chamavam de variolação. Eles expunham as pessoas saudáveis aos tecidos de feridas causadas pela varíola, na tentativa de aumentar essa imunidade da população. Imaginem vocês que isso não deu muito certo, porque a varíola era uma doença extremamente letal.
8 séculos mais tarde, um pesquisador britânico percebeu que mulheres que ordenhavam vacas que tinham varíola bovina tinham quadros mais leves, semelhantes à varíola, mas quando expostos à varíola humana, que era bastante letal, eles não desenvolviam uma doença grave. Aí ele teve uma ideia. Ele optou por pegar o pus de uma dessas feridas da vaca e expor uma criança de 8 anos, um menino de 8 anos, a essa secreção. Essa criança desenvolveu uma forma leve da doença. E depois de curado, ele expôs a criança ao vírus ao agente que causa a varíola bastante grave. E essa criança não desenvolveu doença. A partir daí, gente, a gente começou a ter o desenvolvimento de uma vacina propriamente dita, que teve como origem a varíola bovina. A gente, então, entende a importância, primeiro, dos termos de consentimento e dos comitês de ética para evitar esse tipo de exposição, mas também da observação no processo de desenvolvimento científico como um todo. É curioso também lembrar que a palavra vacina, ela vem de vaca, que é vaca em latim, por conta dessa origem. Gente, e como funcionam essas vacinas? A gente tem, então, a inoculação desses patógenos, podem ser vírus ou bactérias, ou mortos, ou inativados, ou mesmo parte desses patógenos dentro do nosso corpo, na maior parte das vezes por meio de uma injeção, mas não necessariamente. Uma vez que a gente entra em contato com esses agentes, o nosso corpo, o nosso sistema de defesa, a nossa imunidade adaptativa, vai produzir anticorpos. E vocês se lembram que esses anticorpos são específicos e que a gente tem uma memória deles. Dessa maneira, uma vez que a gente entra em contato novamente com o vírus ou com a bactéria na sua forma ativa, entrando em contato com uma pessoa doente, a gente vai ter uma lembrança, o nosso sistema imunológico vai lembrar e vai produzir de forma mais rápida e em maior quantidade esses anticorpos, evitando que a gente fique doente. E, gente, se alguém questiona o impacto dessas vacinas, é importante que vocês saibam que quando a gente olha, por exemplo, para a varíola, a gente está falando de uma doença que de 1900 a 1980 matou mais ou menos 300 milhões de pessoas no mundo. E desde 1980, ela foi erradicada e a gente não tem nenhuma morte. Mas uma doença mais próxima de nós é o sarampo. Quando a gente olha para o sarampo, gente, em 1963, a gente tinha mais de 2,6 milhões de óbitos por ano apenas pelo sarampo. E depois que a gente estabeleceu estratégias de vacinação eficazes, a gente teve uma redução de mais ou menos 95%. Então a gente percebe então que as vacinas fazem toda a diferença. E vocês podem estar se perguntando, tá, e no Brasil? Gente, o Brasil é um país bastante privilegiado quando a gente olha o calendário vacinal. A gente tem um Programa Nacional de Imunização que é referência. E no nosso Sistema Único de Saúde, nós temos a incorporação, e fomos pioneiros na incorporação de diversas vacinas. Acontece que, como vocês podem ver nesse gráfico, a gente tem tido uma queda na cobertura. Esse gráfico acompanha a cobertura vacinal dos anos de 2012 a 2016. E claro que vocês não precisam se atentar aos detalhes deles, mas eu queria que vocês percebessem que essas vacinas que estão grafadas em vermelho são aquelas em que a gente não conseguiu atingir a cobertura vacinal chamada necessária para garantir a imunização da população de forma global. E isso tem aumentado. Há alguns motivadores que podem justificar esse aumento na nossa falha de cobertura. Um deles é talvez o próprio sucesso do sistema de vacinação. Isso porque, às vezes, como a gente não tem contato com essas doenças, a gente pode parar de perceber o valor de ter uma vacina para elas. Isso é verdade, por exemplo, para o sarampo e para algumas condições como a poliomielite. Além disso, gente, as próprias características do sistema de saúde também podem justificar isso. A gente tem uma tendência a se voltar muito às condições agudas e, em alguns casos, deixar de lado as estratégias de prevenção, como é o caso das vacinas. Além disso, a gente tem também movimentos anti-vacina, que infelizmente têm crescido no mundo, mas que a gente não vai mencionar, porque eu tenho certeza que nessa audiência a gente não tem ninguém que está dentro desse grupo. Gente, e vocês podem estar se perguntando especificamente quanto à Covid-19, o quanto a gente sabe a respeito da imunidade associada à Covid-19. Antes de mais nada, é importante que vocês entendam que aquela memória que a gente conversou sobre, ela varia entre as doenças. Por exemplo, para a catapora, a gente espera que haja uma imunidade vitalícia. Uma vez que você pegou catapora ou que você se vacinou, a gente não espera que você seja, uma vez exposto, você
tenha a doença novamente. Para a Covid, parece que a gente tem sim o estabelecimento de algum grau de imunidade depois do contato. Mas a gente não sabe ainda se isso é verdade para todos e qual o tempo de imunidade conferido. Isso porque, gente, a gente está falando de uma doença que está presente no nosso meio desde finalzinho de dezembro de 2019. Então, é muito pouco tempo para a gente estabelecer isso. Eu trago aqui dados de um estudo que mostrou o perfil de reação sorológica, então o perfil de produção de anticorpos precoces após a infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid. Percebam vocês, gente, que a gente tem a produção especialmente de IgA e IgM nos primeiros dias da doença, então entre 0 e 7 dias e 8 e 14 dias. Já o IgG, que é uma imunoglobulina bastante relacionada a essa propriedade de memória, ela sobe até o 21º dia e atinge um platô após esse prazo. A pergunta que fica para nós é até quando? E infelizmente eu ainda não posso responder ela para vocês. E assim, uma outra dúvida que às vezes existe é se as vacinas são importantes. E embora talvez pareça óbvio, por que ela surgiu essa pergunta? Existe um conceito chamado imunidade de rebanho. Esse conceito de imunidade de rebanho, ele tem total vinculação com as vacinas. E o que quer dizer isso? A gente estabelece para determinada vacina qual é a cobertura necessária para que determinado vírus não circule na população. Isso significa que mesmo aquelas pessoas que não foram imunizadas, especialmente aquelas que não podem ser imunizadas, no caso de determinadas vacinas, não estejam expostas e reduza significativamente o risco de infecção. A gente não sabe exatamente qual é a quantidade de pessoas vacinadas que a gente precisa ter para todas as doenças, porque pode sim haver uma variação. Mas esse conceito tem sido muito discutido no cenário da Covid, falando da infecção da doença. Então, se a gente tiver um número de pessoas infectadas, talvez o vírus pare de circular. A gente tem estimado, talvez, com bastante variação, que para a imunidade de rebanho a gente precisaria alcançar mais ou menos 60% da população infectada. E, gente, eu trouxe aqui esse dado que foi publicado no New York Times, baseado nos inquéritos sorológicos feitos em lugares que passaram por quadros bastante graves dessa pandemia. Nova York, que passou por um período bastante crítico, tenho certeza que todos vocês acompanharam na mídia, enfrentou, posteriormente a esse período, um inquérito sorológico extenso. Então, eles avaliaram a soroconversão, a produção de anticorpos na população. E menos de 20% da população de Nova York estava imune, ou pelo menos produziu anticorpos para a Covid-19. Essas taxas foram menores em outros lugares, como Londres, e significativamente menos importantes em Madrid, em Wuhan, em Boston, Estocolmo, chegando até a 7% em Barcelona. Vocês podem estar se perguntando, tá, e no Brasil? A gente tem dados de um inquérito sorológico que está sendo feito em São Paulo. Esse inquérito tem sido feito a cada 15 dias, então nós estamos na terceira fase, que se chama fase 2, porque a primeira foi a fase 0. Esses resultados foram disponibilizados no dia 28/7. Na fase 2, foram testadas 2.328 pessoas que têm um caráter de serem representativas da população. E a gente encontrou, gente, uma prevalência de infecção de 11,1%. Ou seja, mesmo falando de São Paulo, que tem sido o epicentro da doença no Brasil, a gente tem uma prevalência ainda muito baixa. Alguns detalhes desse inquérito sorológico, especificamente da fase 2, são importantes e merecem ser mencionados agora. Primeiro, é que a gente tem uma incidência crescente em idosos, e como todos sabem, é a população mais frágil, e a idade é um importante fator de risco para a gravidade dessa doença. Na fase 0, a gente tinha uma prevalência maior em pessoas de até 45 anos, e isso aumentou significativamente. Além disso, a gente tem percebido uma incidência 4 vezes maior na classe D, quando comparada à classe A. Então, essa doença tem adquirido um caráter mais periférico em São Paulo. Um outro aspecto que eu acho relevante de trazer aqui para nós é a respeito do uso de máscaras. Um dos aspectos que eles perguntaram para a população que foi testada é se eles consideravam usar máscaras e como era o hábito deles de uso de máscara. Gente, percebam vocês que daqueles que falavam que usavam máscara sempre, 9% testou positivo. Mas aqueles que falaram que usaram máscara na maioria das situações em que ela é indicada, 21,8% testou positivo. E daqueles que usaram máscara de vez em quando, 30,5%. Então, gente, esses dados mostram para nós que realmente o uso de máscara é uma estratégia fundamental para a gente evitar a disseminação desse vírus. E a pergunta de 1 bilhão de dólares é quando a gente vai ter essa vacina?
Eu, infelizmente, não tenho essa resposta para dar para vocês, mas a gente está falando agora em uma vacina que talvez esteja disponível em um ano e meio. Para fins de comparação, gente, a vacina que foi produzida mais rapidamente foram as vacinas de ebola e de cachumba, que demoraram entre 4 e 5 anos. Eu trago aqui esse gráfico para vocês que compara o tempo médio de desenvolvimento das vacinas por fases, que foram já mostradas para nós pela Camila, e como tem sido feito para a Covid. É importante destacar, gente, que essa celeridade de vacinas de Covid, ela está sendo baseada em utilização de dados de outras vacinas, utilização de dados consolidados, uso de inteligência artificial e de novas estratégias. Então, quando a gente olha, para estágios pré-clínicos, a gente está usando muitos dados prontos. Esses dados, que antes duravam 18 a 30 meses, às vezes duram 0. Já na fase 1, que a gente tem dezenas de voluntários que também duravam 30 meses, a gente está conseguindo executá-las em 6 meses. A fase 2, também cerca de 30 a 32 meses, o mesmo período. A fase 3, que é aquela fase em que a gente expande para milhares de pessoas e antes duravam 30 meses, a gente está conseguindo recrutar essas pessoas muito rapidamente. Claro que esse tempo de 0 meses não é o tempo de condução todo da fase 3, mas o tempo de recrutamento, de garantir a inclusão de pessoas que vão participar dos estudos. Outro processo que está sendo bem célere e a gente prevê que seja rápido é a aprovação e a distribuição dessas vacinas. Então, gente, eu queria que vocês entendessem que o que está sendo feito com a Covid em termos de vacina não é só inédito, é também histórico. E certamente vai nos dar ferramentas para trabalhar com as novas vacinas e com as novas estratégias que vão ter que ser construídas daqui para frente. E qual é o cenário atual quando a gente olha para as vacinas? Gente, é importante que vocês saibam que esse atual muda dia a dia. Eu tinha preparado essa aula e olhei tudo até o dia 5 de agosto. Esses números já mudaram e eu tive que atualizar, porque no dia 10 já houve novas publicações, mas hoje a gente está falando de mais ou menos 165 vacinas sendo desenvolvidas. A maior parte delas são estágios pré-clínicos, mas nós temos então 19 na fase 1, 11 na fase 2 e 7 na fase 3, que é a última etapa de desenvolvimento clínico que envolve milhares de pessoas. O importante é que vocês percebam também, gente, que o que está sendo avaliado de forma geral nesses estudos de fase 3. A gente tem, então, em sua maioria, 2 grupos de pessoas, um grupo que recebeu a vacina teste e outro que recebeu outra vacina. De forma geral, gente, a gente está tentando identificar o número de pessoas infectadas com diagnóstico de Covid e depois para tentar entender se esse número foi menor naquele grupo que recebeu a vacina teste versus aquele que recebeu a vacina placebo. Claro que a produção de anticorpos e o status sorológico das pessoas tem sido avaliado, mas esse não é o endpoint, o desfecho primário do estudo, porque o que é efetivamente importante não é a produção de anticorpos, mas a proteção e a redução do número de casos de doença associado à vacina. Além disso, também têm sido avaliados desfechos relacionados à segurança. E a gente falou de mais de 165 vacinas que têm sido avaliadas. Nem todas essas vacinas, gente, usam a mesma estratégia. Isso é muito importante, né? A gente precisa dividir para conquistar e tentar avaliar o maior número de estratégias possíveis para termos vacinas cada vez melhores. Eu trouxe aqui uma representação das principais estratégias utilizadas para o desenvolvimento de uma vacina. Quando a gente faz uma vacina, a gente pode, então, usar o vírus inteiro. Claro que não é o vírus em sua forma ativa. Ele pode estar enfraquecido, atenuado ou até mesmo inativado ou morto. 2 exemplos que estão em fase 3 de vacinas que utilizam vírus inteiros são a Sinovac, que é a vacina que está sendo testada em parceria com o Butantan, que se chama hoje popularmente de Coronavac, que iniciou o estudo fase 3 apenas no Brasil em julho, e aquela vacina da Sinopharm, que também iniciou fase 3 nos Emirados Árabes Unidos em julho. Outra estratégia de vacina que tem sido avaliada e bastante estudada e já é disponível em várias outras vacinas são as vacinas de vetor viral. O que significa isso? A gente coleta um vírus e modifica ele geneticamente para apresentar partes do coronavírus. A vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford, que tem sido testada pela Unifesp, é um dos exemplos que utilizam essa tecnologia. O vírus utilizado é o adenovírus e ele expressa partes do coronavírus. Essa vacina tem testes correndo de fase 2/fase 3 e fase 3 iniciados. Vocês devem estar acompanhando o recrutamento aqui no Brasil e ela já vacinou mais de metade dos 5.000 participantes previstos
de serem incluídos, isso no dia 1º de agosto. A gente não tem um update mais recente, mas é bastante promissor que a gente consiga concluir a inclusão desses pacientes de forma bastante rápida. Além disso, uma vacina que iniciou fase 3 agora no dia 9 de agosto é a vacina da CanSim Bio. Ela iniciou fase 3 na Arábia Saudita. A gente também tem a plataforma que a gente chama de genética, que envolve apenas o material genético e não o vírus inteiro, normalmente DNA ou RNA viral. Uma das vacinas que utiliza essa plataforma é a vacina da Moderna, em parceria com o NIH, que iniciou fase 3 nos Estados Unidos no dia 27 de julho. A gente tem também a vacina da Pfizer, em parceria com a BioNTech, que iniciou um estudo de fase 2/fase 3 no dia 27 de julho, em vários sítios, inclusive no Brasil. Percebam vocês, gente, que essas que eu marquei em negrito são as vacinas que têm sítios de estudo, centros de estudos brasileiros. Além dessas que a gente falou, a gente tem também outras plataformas de vacinas. A gente pode ter vacinas de subunidade proteica, que utilizam uma proteína, um fragmento de proteína do SARS-CoV-2, especialmente aquela proteína spike que o Douglas mostrou para nós, que vai permitir a ligação do vírus com a célula. Essas proteínas, essas vacinas de subunidade proteica constituem a maioria das vacinas que estão em fases pré-clínicas e em fase 1. Há também, gente, a possibilidade de redirecionar uma vacina. O que significa isso? A gente pega uma vacina já bem estabelecida para uma condição clínica ou uma outra doença e avalia o potencial dela de proteger contra determinada doença, no caso, a Covid. Nós temos um instituto australiano que está testando a BCG, aquela vacina que todos nós temos a marquinha no braço direito ou esquerdo, a depender da idade, e eles estão avaliando a possibilidade da vacina de BCG em uma fase 3 na Austrália ser protetora contra o Covid. Gente, então a gente está falando hoje de 7 vacinas que estão em fase 3, 3 delas no Brasil. E vocês podem estar se perguntando, por que a gente tem tantos fase 3 no Brasil? Infelizmente, é porque o Brasil está em uma fase ainda bastante viva da pandemia. A gente tem um grande número de infecções. E vocês se recordam que o endpoint, o desfecho primário, é o número de pessoas infectadas. Para que a gente consiga alcançar o número de pessoas infectadas para fazer as análises, é importante que as vacinas sejam testadas em um país ou em locais que a gente tem um número de infecções bastante alto. Então, infelizmente, nós estamos acabando sendo um lugar de escolha para a realização desses testes por conta do cenário atual e do panorama da pandemia no nosso país. E, gente, a gente está falando de uma vacina que está enfrentando uma série de desafios, né? Além da rapidez e da comprovação de eficácia e segurança que demanda a realização desses estudos clínicos de forma bastante precisa, a gente tem também algumas coisas que vão ficar para o futuro. Primeiro, é que a gente precisa determinar qual o número de doses e de intervalos para que a gente efetivamente proteja as pessoas. Vocês podem estar cientes que uma das vacinas que está sendo testada no Brasil, a vacina de Oxford, né, que está sendo testada pela Unifesp, submeteu recentemente à Anvisa, que foi aprovado, a necessidade e a possibilidade de uma nova vacina, de uma revacinação aos participantes do estudo. É importante também que vocês saibam, gente, que é possível que a gente tenha, num primeiro momento, vacinas que não tenham uma eficácia absoluta. O que isso significa? Significa que pode ser que as vacinas que sejam disponibilizadas confiram proteção não a 100%, a 95% das pessoas que forem imunizadas, mas a nossa tolerância diante do cenário de pandemia abaixa um pouquinho. Dessa maneira, o FDA, que é a Agência Regulatória Americana, já se pronunciou e disse que assim que uma vacina consiga conferir proteção de pelo menos 50%, com segurança, eles vão considerar a aprovação, claro, diante de todos os critérios regulatórios que são bastante estritos. Além disso, gente, um outro desafio que a gente vai ter, uma vez que a gente estabelece a vacina, é garantir que essa seja bem distribuída e que tenha um acesso disseminado. A gente vive em um mundo globalizado e vocês têm visto que a gente já tem uma série de iniciativas conjuntas, mas certamente a gente vai ter uma corrida quando essa vacina chegar. Mas para garantir que a pandemia ela esfrie no mundo todo, a gente precisa de uma disseminação. Isso vai ser um desafio logístico, de política internacional, enfim. São várias as metas que a gente precisa estabelecer para que essa vacina acesse todas as populações. Além disso, a gente precisa de uma vacina que seja confiável. E isso demanda uma comunicação bastante eficaz. Vocês têm percebido o impacto que notícias erradas têm e como elas circulam muito rapidamente.
Então, a gente precisa garantir que toda a comunicação que cerque as vacinas para a Covid seja segura e que todo mundo entenda a mensagem. Um outro aspecto importante, gente, é que a gente vai ter que avaliar futuramente a aplicação dessa vacina em populações especiais. Isso porque, de forma geral, as vacinas estão sendo testadas hoje em adultos e idosos, e não em populações de crianças jovens, de grávidas. Posteriormente, a gente vai ter que avaliar se essa vacina também é segura nessa população, de forma a garantir a proteção extensa dessas pessoas. Um outro aspecto, gente, é que é importante que vocês entendam que a gente não está vendo só o primeiro lugar. Claro que há uma corrida, mas não é só a primeira vacina que é importante. É possível que a gente tenha vacinas que sejam desenvolvidas com melhorias posteriores. Dessa maneira, a gente vai enfrentar um cenário de muitos anos ainda, possivelmente, de pesquisa para não só desenvolver uma vacina, mas para melhorar as estratégias vacinais que a gente tem hoje. Gente, eu espero que essa apresentação tenha clareado um pouco o cenário atual para as vacinas. Eu sei que a gente deixa muitas dúvidas e agora eu volto para o Steven para a gente retornar e responder as perguntas de todos. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Jana. Obrigado, Douglas. Obrigado, Camila. A gente tem realmente aqui uma série de perguntas e um desafio grande em relação ao horário. Então, eu vou direcionar logo as primeiras perguntas para vocês, para que a gente possa bater o nosso papo aqui. Primeiro, para Camila. Camila, existe alguma situação em que um medicamento ou até uma vacina pode ser aprovado pelo órgão regulador antes do término dessa fase 3 que você mencionou? Então, ótima pergunta, obrigada. Bom, na verdade, assim, todas as fases, né, para desenvolvimento de um medicamento, elas são importantes. Então, primeiro, acho importante frisar essa informação. Cada uma traz uma informação relacionada à segurança e eficácia desse medicamento, para a gente consiga, assim, registrar com a maior segurança possível esse medicamento no mercado. E eu queria fazer um parênteses também, que quando eu mencionei essas fases do medicamento, eu estava falando de um medicamento novo. É claro que se eu quiser registrar, por exemplo, um similar, né, aí seriam outros tipos de estudo, que é de bioequivalência. Então, é só importante deixar esse parênteses para as pessoas que talvez não trabalham, não têm conhecimento nessa área. Bom, então, de regra, sim, precisa de todas as fases, só que existem algumas situações em que a legislação, as resoluções da Anvisa, elas aceitam a gente não ter a fase 3, mas eu quero deixar claro que é uma exceção, não é uma regra. Então, por exemplo, para registro de medicamentos, hoje está vigente a resolução 200, que está em atualização, mas é o que está vigente hoje. E se a gente avaliar, por exemplo, se o nosso medicamento for registrado como medicamento novo, classificado como medicamento novo, que tem um insumo farmacêutico ativo novo, aí sim eles falam que precisam de estudos não clínicos, fase 1, 2 e 3. Mas, como exceção, em casos de prevenção ou tratamento de doenças graves que ameaçam a vida ou altamente debilitantes, você pode apresentar estudos de fase 2 concluídos e fase 3 iniciado, por exemplo. Ou em alguns casos, como doenças raras. Quando a gente pensa em vacina, a gente também tem que ir para a norma. Então, hoje tem a RDC 55, que fala de registro de produtos biológicos. Então, existem alguns casos, enfim, muito específicos, de regra geral, tem que apresentar todas as fases. Eles, por exemplo, nessa resolução é mencionada uma exceção. Então, no caso de registro de um biológico novo, para o tratamento ou prevenção de uma doença rara com alta mortalidade, a Anvisa prevê sim que você pode solicitar o registro com fase 2 concluída e fase 3 em andamento. Mas, assim, como eu digo, é uma exceção, todas as fases são importantes para a gente colocar um produto seguro e eficaz no mercado. Espero ter respondido. Obrigado, Camila. Douglas, chegou aqui uma pergunta da nossa querida Liz. Gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito do legado que essa fase aí de pesquisa clínica de Covid-19 vai deixar para o Brasil e para o mundo.
Vocês acreditam em novo normal para pesquisa clínica pós-pandemia? Você falou de todo um trabalho e de uma velocidade de aprovação e de um envolvimento dos órgãos reguladores. O que você acha, Douglas, depois aí? Qual o legado que essa fase de Covid-19 vai deixar para a pesquisa clínica? Obrigado pela pergunta. É realmente disruptivo isso que a gente está vivendo. E eu tenho certeza que sim, acho que o AC e DC, né, vai ser modificado agora para antes da Covid e depois da Covid. O mundo está se transformando, as nossas formas de comunicações estão se transformando, né? E na pesquisa clínica não foi diferente. Eu acho que tudo isso que está acontecendo, eu acho que a gente identificou muitas oportunidades. Eu não gosto de usar o termo lado bom da pandemia, né? Porque afinal de contas, né, Steve, como você mesmo disse no começo, a gente está falando de mais de 100 mil famílias aí que sofreram perdas irreparáveis de pessoas queridas. Mas a gente não pode, talvez a gente possa falar em oportunidades, né, que é o que a gente está entendendo agora nessa fase. Então, sim, os estudos estão mais velozes, a gente viu que a Anvisa, numa força-tarefa, com foco, a gente consegue liberação de protocolos, né, aprovação de protocolos com muita agilidade, e fica claro que quando tem esse multirão para avaliação, isso acontece. Então, a gente vê aí oportunidades regulatórias fantásticas, a gente viu esses estudos acontecendo de maneira muito rápida, e dentro de pesquisa clínica, em qualquer centro de pesquisa ao redor do país ou do mundo onde o estudo esteja sendo executado, a gente sempre tem que fazer monitoria desses dados, né, dos dados que estão sendo coletados dos estudos. Esse é um processo muito demorado, muito burocrático, que é avaliar a documentação mesmo, todos os prontuários dos pacientes que passaram pelo estudo. E a gente vê essa monitoria, por exemplo, acontecendo durante a pandemia de uma forma mais remota, sem a necessidade presencial, que traz agilidade para a execução de estudos. E a gente vê essa mobilização da classe científica, né? Que nessa mobilização a gente vê agilidade na definição de protocolos, a gente vê agilidade nas discussões necessárias para esse desenvolvimento de protocolos. Então, Lisandra, obrigado pela pergunta. Sim, concordo com você. Acho que estamos prestes a viver um novo normal aí de pesquisa clínica, que vai trazer mais agilidade para os processos, para os estudos, que são, né, demorados por si só. Em alguns casos, a gente tem tratamentos prolongados, mas aqui na Covid a gente vê que, né, doenças assim que têm esse desfecho, né, entre o início do tratamento e a resolução do quadro de forma rápida, isso trouxe muita agilidade, a gente consegue trazer resultados e evidências com qualidade para a classe médica, né, para tratamento de doenças assim que, como a Covid, trazem muita tristeza para o mundo. Bacana, Douglas. E o novo patamar, inclusive, para pesquisa clínica, né? Nunca se falou tanto em pesquisa clínica, em estudo clínico, fase 1, fase 2, fase 3, registro da Anvisa, né? Então, acho que isso é fundamental para que realmente a pesquisa clínica tenha outro patamar. A gente está com um projeto aí na bancada lá da Câmara dos Deputados, vamos ver se a gente acelera, e isso ajuda a aceleração dessa facilitação da pesquisa clínica no país, né? Jana, você falou de várias vacinas aí, mas eu queria saber da nossa famosa vacina russa. Foi anunciada aí como a primeira vacina aprovada mundialmente aí por um órgão regulatório. Fala um pouquinho assim dessa vacina. Existe realmente algum problema nessa vacina? Qual o uso político talvez usado em relação a essa vacina e que está muito na moda esse uso político para um monte de coisa relacionada à Covid-19? Fala um pouquinho para a gente dessa vacina russa, Jana. Bom, Steven, essa é uma pergunta particularmente desafiadora. E quanto ao uso político, gente, a vacina tem sido chamada de Sputnik. Então, eu acho que isso já talvez seja uma resposta por si só. O problema, gente, da vacina russa é que a gente tem pouquíssimo para trabalhar. O que nós sabemos é que ela é uma vacina do tipo vetor viral. Então, a gente pega um vírus, no caso também 2 adenovírus, e muda esses vírus, modifica de forma que eles expressem genes do coronavírus. Ela é uma vacina de 2 fases. E o que a gente sabe, gente, é que foi lançado um fase 1, então um estudo de fase 1, em junho. Só que esses dados nunca foram publicados.
nos parece, gera um estranhamento, porque se temos um fase 1 lançado em junho, não, mesmo nesse cenário de celeridade, não há um tempo viável para que ele tenha sido concluído, realizado um fase 2 e um fase 3, que é fundamental para o desenvolvimento e para a garantia de eficácia e de segurança de uma vacina. Dessa maneira, é muito difícil a gente falar que a gente está lidando com algo conhecido, uma vez que esses dados não foram publicados. Isso significa que a vacina não funciona? Não, significa apenas que a gente não conhece sobre ela o suficiente para emitir uma opinião formal. Essa vacina foi aprovada apenas na Rússia, então a gente não tem outros órgãos reguladores que tenham aprovado. Dessa maneira, a gente está falando de algo que ainda não teve o conhecimento difundido. É interessante também notar que a prática russa quanto a essa vacina, ela tem sido bem discordante dos outros países. Porque, de forma geral, na tentativa de acelerar os processos, as vacinas, as empresas e as universidades que estão utilizando e testando vacinas têm divulgado os dados com bastante celeridade. Então, essa lentidão na divulgação também pode nos deixar com uma pulga atrás da orelha. A dúvida é, a vacina russa funciona? Não sei. Isso porque os dados ainda não foram publicados. É impossível que ela funcione? Também não. Mas essa rapidez gera algum estranhamento. Perfeito, Jana, obrigado. Camila, eu vou encaminhar a última pergunta para cada um de vocês, e daí eu queria que vocês fizessem os comentários finais de vocês, justamente pelo tempo que a gente tem. Camila, a última pergunta para você, e aí eu queria que você desse um fechamento também com as últimas considerações suas. É possível substituir os testes em animais que você comentou anteriormente por outros testes laboratoriais não realizados em animais? Sim, Steve, na verdade, é uma tendência, não só no Brasil, mundial, ter essa substituição dos testes em animais. A Anvisa, ela aceita alguns métodos alternativos, que são esses métodos que vão substituir ou reduzir ou refinar o uso dos animais nos estudos. Somente se esses métodos eles forem reconhecidos no Brasil por um órgão chamado Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Então, tem também uma lei vigente no país, chamada Lei Arouca, que estabelece alguns procedimentos para uso científico de animais e que já prevê também esses métodos alternativos. Então, por exemplo, de alguns métodos que não utilizam animais, né? E sim estudos de laboratórios in vitro, em células, tá? Que são testes de potencial de irritação e corrosão ocular, sensibilização cutânea, até de toxicidade reprodutiva. Então, uma lista de estudos que eles foram validados, estudados, avaliados por órgãos, e sim, a Anvisa acaba assim, aceitando depois dessa validação desse Conselho Nacional. Então, sim, é uma tendência. Bom, falando as últimas palavras, como você pediu, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui hoje. Acho que é um assunto bastante importante, né? Porque a gente falou, eu, Douglas, a doutora Jana, acho que a gente está vivendo essa fase de pandemia, então muitas informações estão sendo divulgadas. Então, como a doutora Jana mencionou, a gente tem que ter bastante cuidado com essas informações, entender aquelas que realmente são verdadeiras e que vão ajudar a população nesse momento de pandemia. Então, gostaria de agradecer, eu estou à disposição, caso alguém tenha mais alguma dúvida depois da live, a gente tem um tempinho bem corrido, mas, enfim, me coloco à disposição para qualquer dia, qualquer pessoa entrar em contato comigo e a gente continuar esse bate-papo. Obrigada mais uma vez pelo convite, Steve. Obrigado, Camila, pela sua participação. Obrigado mesmo. Douglas, desses estudos que você mostrou bastante coisa, né, que está em andamento para a Covid-19. Tem algum estudo em andamento com medicamento com foco na prevenção da infecção pelo vírus do SARS-CoV-2? E já emendando aqui, quais, na sua opinião, claro, na sua percepção como pesquisador, quais desses produtos e desses estudos e dessas moléculas que você apresentou, você acha que tem maior potencial aí para trazer resultados mais positivos para a Covid-19? Steven, são perguntas importantes e desafiadoras também, né? Principalmente a segunda. Em relação à primeira pergunta, sobre
no sentido de prevenir a infecção. Claro, além de tudo que a Jana trouxe das vacinas, que são estudos com esse foco, né, da prevenção, a gente vê uma quantidade gigantesca de estudos, por exemplo, na China, que eles em avaliação da medicina tradicional chinesa. E aí a gente não está falando necessariamente de medicamentos, a gente vê muitos compostos fitoterápicos, né, que são tradicionalmente utilizados e que estão sendo testados com essa finalidade de avaliar a prevenção. Claro que tem uma robustez por trás disso em termos de mecanismo de ação, né, mais frágil, então não trazem muita credibilidade, porque são mais testes de hipóteses mesmo. A gente também ouviu recentemente muita informação sobre a ivermectina, que o uso da ivermectina de forma preventiva, né, seria um caminho possível aí para evitar contaminação pelo SARS-CoV-2. O que a gente percebe da ivermectina é que, assim, ficou claro que os testes que foram realizados na Austrália, que foram os primeiros divulgados, né, de que ela tem uma ação contra o vírus, sim, mas a hora que a gente faz a transposição dessa dose, né, que foi utilizada num organismo microscópico como é o vírus. A hora que eu faço essa transposição do vírus para o ser humano, que vai precisar de uma dose equivalente para que essa mesma ação aconteça, isso levou uma dose muito alta em relação à dose que hoje é praticada desse medicamento para as indicações para as quais ele é aprovado. Então, não existe nenhum estudo concluído sobre essa questão de prevenção, mas sim a ivermectina levantou essa bola e em doses menores do que aquela que possivelmente seria usada para o vírus, ela está sendo testada também. Então, aguardemos os resultados. Sobre a melhor aposta, né, a gente vê aí o Remdesivir até o momento ganhando aí nas casas de apostas, que foram os resultados mais conclusivos e os resultados que estão se repetindo. A cada novo resultado que sai da molécula testada para COVID, são resultados que estão se falando, né? Não são resultados contraditórios. Então, isso leva a crer que possa, sim, ser uma molécula utilizada para o tratamento da COVID. Mas, de qualquer maneira, as vacinas eu acho que são a maior expectativa de todo mundo, né? Que você se imuniza, que seja 1, 2 vezes ou de forma anual, como acontece, por exemplo, com a gripe, a depender do nível de mutação do COVID, do SARS-CoV-2, que ainda é desconhecido, né? É muito pouco tempo, desde o começo da pandemia até agora, é uma quantidade muito grande de informações, é uma dificuldade muito grande para que essas informações sejam uniformizadas em todo o meio científico e que todo mundo fale a mesma língua e que todo mundo pratique as mesmas ações, né? Então, a gente tem aí visto o uso indiscriminado de algumas moléculas que podem, a longo prazo, trazer problemas talvez até maiores. Então, a gente vai acompanhando, talvez ainda é cedo para bater esse martelo de qual é a melhor molécula, ainda existem muitos estudos sendo realizados, até mesmo com aquelas moléculas que ainda não se mostraram promissoras. Mas a depender dos novos resultados, moléculas até mesmo como a hidroxicloroquina, quem sabe pode vir a ser identificado um potencial uso. Claro, ela é mais polêmica, muitos estudos bons já saíram, né, e ela está sendo deixada de lado nesse momento e as apostas estão para outros lados. Vamos aguardar e vamos acompanhar. Obrigado mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer, um abraço, Geração Axê, boa noite para todo mundo. Obrigado, Douglas. Muitos comentários, né, relacionados aqui, ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, né, e é só para lembrar que, apesar de alguns médicos terem experiências positivas, a gente não sabe se ele não tivesse usado, como que seria o desfecho desses pacientes, provavelmente seria o mesmo que foi utilizado, né, muitos hospitais, aqui alguns comentários falando que hospitais usam, mas assim, as maiores instituições de pesquisa, não só do Brasil, mas do mundo, os melhores hospitais do ponto de vista técnico, científicos do Brasil e do mundo, não recomendam e não utilizam de uma maneira rotineira esses produtos, né? Jana, tem uma pergunta aqui bem interessante para você e depois queria que você fizesse o fechamento também.
Alguém pode ser imune ao vírus SARS-CoV-2? Steven, a gente está lidando com várias perguntas polêmicas, né, hoje. Essa possibilidade de ser imune, a gente talvez tenha que dividir isso em dois momentos. Primeiro, a imunidade pós-contágio, que a gente até já comentou, né? Uma vez que a pessoa se infectou pelo SARS-CoV-2, ela parece poder sim desenvolver uma imunidade, a duração dela é questionável, e a gente tem visto alguns casos pontuais de pessoas que se reinfectaram depois de uma infecção. Por isso, a gente questiona, talvez, a validade daquele passaporte imunológico, ou a segurança de que, uma vez a gente tendo Covid, a gente fica livre para circular sem medidas de proteção. Mas essa possibilidade de uma imunidade inicial à Covid, ela gera uma dúvida. Talvez as pessoas que sejam assintomáticas, elas sejam, de certa forma, imunes à doença, uma vez que elas não estão apresentando quadros sintomáticos. E isso é sim frequente. Vocês têm percebido nesses inquéritos sorológicos que, de forma geral, eles avaliam pessoas assintomáticas e alguns deles que avaliam, que coletam também o PCR, ou seja, que detectam o vírus, eles conseguem detectar o vírus em pessoas assintomáticas. A gente pode dizer que elas são imunes? Talvez. Isso acontece com outros vírus. Vocês talvez já tenham ouvido falar de pessoas na África, em regiões que têm uma prevalência extremamente alta de vírus HIV, que nunca desenvolvem a doença, que nunca se infectam, a gente nunca consegue contatar. Isso significaria que elas são imunes? Provavelmente. Agora, a representatividade dessa imunidade ainda é questionável. Um outro aspecto é que eles têm percebido que talvez pessoas que tenham quadros assintomáticos tenham uma menor duração da imunidade posterior. Todas essas perguntas, gente, ainda não foram respondidas. Como todo mundo mencionou, a gente tem um tempo muito curto desde o início dessa pandemia, embora pareça que já tenham passado anos, né? Então, a gente ainda vai responder muitas dessas dúvidas. Eu sinto muito por dar uma resposta que talvez não seja satisfatória, mas é o que a gente pode falar hoje. Eu sei que a gente tentou elucidar e trazer com toda a transparência os dados que temos. É importante que vocês saibam também, gente, que a gente está falando de um cenário muito efervescente, borbulhante. Então, essas informações mudam a todo tempo. E por isso, caso vocês tenham qualquer dúvida, a gente se coloca à disposição para poder tentar entender juntos qual é o cenário atual. Eu agradeço a participação de todos, agradeço a oportunidade de falar com vocês. É sempre bom estar junto da geração Axê, mesmo que nesse novo normal de distância. Obrigada pela apresentação da Camila e do Douglas, que certamente tornaram a minha muito mais fácil. Obrigada, Steven, pela oportunidade. Obrigado, Jana. Obrigado novamente, Camila. Obrigado, Douglas. Obrigado especialmente a todos vocês que estiveram conosco aí nessa 1h30 de conversa. Como vocês viram, a gente tem um longo caminho pela frente ainda, muitos estudos ainda sendo realizados, muitos resultados sendo aguardados em relação ao tratamento realmente eficaz e aprovado pelas agências regulatórias para o tratamento dessa doença, um caminho longo, como a Jana falou ainda, em relação à vacina. Então, não custa lembrar que até lá, a melhor medida continua sendo o que a gente já vem fazendo em relação à prevenção, uso de máscaras, higienização, álcool gel, distanciamento social, para que todos nós e todas as nossas famílias continuem bem. Obrigado novamente a todos vocês, obrigado especialmente à área de RH e comunicação interna do Axê, que proporcionou essas lives, e tenham uma boa semana aí a todos. Até logo.